Boa noite a todos. Hoje temos o estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 4º, Lei de Reprodução, População do Globo. Questão 686. É da natureza a reprodução dos seres vivos? Responde os Espíritos, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Antes de iniciarmos nossos comentários com relação à questão, vamos buscar esclarecer que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 1857, com 501 questões. Charles Darwin publicou sua Teoria da Evolução em 1859, e certamente o codificador da doutrina espírita quis investigar a respeito. A segunda edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 1860, com 1019 questões. Pode ser que Kardec tenha tido necessidade de trocar no assunto, sabedor que tudo fora criado pela inteligência suprema. Nada poderia fugir do controle. Temos a primeira revelação com Moisés, Deus criou tudo. Depois a ciência com seu amigo Wallace, do qual trocavam correspondências e também era um estudioso da tese da evolução, e depois a publicação de Darwin. A resposta dos espíritos é clara e sem rodeios. Evidentemente. É óbvio que é uma lei da natureza, não precisa se preocupar com isso, não é? Só não podemos ser ingênuos em acreditar que tudo ocorreu como um passe de mágica, como está escrito. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como um passe de mágica, o homem já estava prontinho. Pelas obras de Emmanuel, A Caminho da Luz, e de André Luiz, principalmente de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, o planeta primeiro passou por muitas experiências, até que chegássemos ao estágio atual. Nós vamos lembrar aí pela arqueologia, né, é que a presença dos dinossauros aqui na Terra antes do homem, e também a semelhança dos dinossauros com os répteis, os lagartos e crocodilos que vivem ainda nos dias de hoje. Vamos deixar claro que estamos falando da vida material. Da vida material. Nesse caso, encontramos na natureza, entre os vegetais, animais e hominais, a presença do masculino e feminino, porque é através dessa condição que é possível a reprodução dos seres. Sem a reprodução nos diversos reinos, o mundo das formas pereceria, pois em tudo há o germe da multiplicidade, começando pelas plantas. Observe o poder da semente. Ela seca e morre. Em contato com a terra e água, ela renasce, formando uma nova planta. E se for uma planta boa, seus frutos dão em 100%. O corpo físico é a maior maravilha de todos os tempos. Se podemos chamar assim, ele é a maior obra da criação, em se falando na Terra. Através da reprodução, vem a oportunidade de criar um novo corpo físico, e através desse novo corpo que vai nascer, nova oportunidade para um espírito retornar à vida física, trabalhar para a sua evolução. Deus nos deu essa capacidade reprodutiva, possibilitando assim a continuidade do nosso processo evolutivo. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessivo na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Acreditamos que Kardec tenha se baseado nos estudos de Thomas Malthus, que viveu no final do século XVIII e início do século XIX, para a elaboração dessa pergunta. Malthus
foi um economista inglês que desenvolveu uma teoria sobre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Para ele, a produção de alimentos crescia de forma aritmética, enquanto o crescimento populacional crescia de forma geométrica e alarmante. Para ele, o mundo deveria ter doenças, guerras, epidemias, pandemias. Ele também propôs uma política de controle de natalidade para que houvesse um equilíbrio entre a população, ou melhor, entre a produção de alimentos e a população. Como vimos, a resposta dos espíritos é sequinha, tranquila, não, tá? E completa. Deus cuida de tudo, ele não faz nada inútil. O homem tem uma visão muito limitada do conjunto da obra divina. Então nós ficamos aqui sempre no nosso mundinho, nos nossos pensamentos, e não conseguimos ver um todo, né? Por causa das nossas próprias limitações naturais. Certa vez perguntaram para o Chico Xavier o seguinte: se o mundo acabar, o que será de nós? E ele, com a sua tranquilidade e sua mineirez, respondeu: não se preocupe, Deus, que é nosso Pai, arruma outro lugar para nós. Lembrando, então, que Jesus disse no Evangelho de João: há muitas moradas na casa do Pai. E Kardec explicou no Evangelho segundo o Espiritismo: a casa do Pai é o universo. Então, moradas não vão faltar. Do século XIX, quando Kardec elaborou a questão aos tempos atuais, século XXI, muita coisa mudou com relação à população e o desenvolvimento tecnológico utilizados em todas as áreas, e também a capacidade produtiva de alimentos que vai do campo às indústrias de beneficiamento. Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo no orbe, estimado em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Segundo informações dos mentores espirituais, a população invisível é 3 vezes maior. Na Ásia, principalmente na China e na Índia, a população masculina é maior que a feminina. Nos países ocidentais, como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, o número de mulheres é levemente superior ao de homens. Só para ilustrar alguns números, né, relacionados ao aumento populacional, que gera até uma certa curiosidade, é que foi estimado a população global pela primeira vez em 1 bilhão em 1804, né, século XIX. Então, no século XIX, a população chegou a 1 bilhão. Depois, 123 anos, já no século XX, chegamos a 2 bilhões. Depois, mais 33 anos, em 1960, chegamos a 3 bilhões de pessoas no mundo. Em 1974, só 14 anos depois, a população chegou a 4 bilhões. Em 1987, também 13 anos depois, chegou a 5 bilhões. Em 99, 6 bilhões. Só 99, 6 bilhões. E entre 2011 e 2002, em meados desses 2 anos, nós chegamos a 7 bilhões. 8 anos depois, 7 bilhões e 800 mil pessoas. Não podemos esquecer, gente, que nós somos moradores do planeta Terra. E aqui nós temos sempre que acreditar e ter muita força que o governador espiritual do planeta, que é nosso Senhor Jesus Cristo, está no leme. E Ele tudo provê para nós. Muita paz a todos.